Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Estudaremos do versículo 8 ao 13 nesta manhã. Darei continuidade no sermão passado, quando começamos a tratar a respeito dos diáconos. Nós vimos naquela oportunidade a respeito da origem dos diáconos e o que fazem os diáconos na igreja. Nós vimos que os diáconos cuidam das necessidades da igreja, vimos que os diáconos servem em prol da unidade da igreja e os diáconos surgiram para apoiar o ministério da palavra. Hoje eu quero tratar a respeito das qualificações dos diáconos. Quais são as qualificações que são exigidas para o diácono ou para o candidato ao diaconato? O texto bíblico diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Curva sua cabeça por um instante. Deus, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, cientes de que carecemos do Senhor para nos instruir. Pedimos que nesse momento em que nos debruçaremos sobre a Tua palavra, que o Senhor abra nossas mentes, nosso coração, afaste de nós as preocupações com o porvir, as preocupações com o dia de amanhã. Nos ajude, Senhor, a nos concentrar na exposição da Tua palavra. A Tua palavra é preciosa e fala aos nossos corações. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Então nós já vimos o que é um diácono no sermão passado e agora quero olhar para esse texto e aqui extrair as qualificações dos diáconos. Nós já vimos as qualificações do bispo no capítulo 3, a partir do versículo 1, e agora Paulo passa a tratar a respeito das qualificações dos diáconos. O que é que deve ser observado pela igreja na vida de um diácono? Quando surgir um candidato ao diaconato aqui nesta igreja, o que é que nós devemos observar? E são essas aqui as qualificações que Paulo passa através de seu filho na fé, Timóteo, passa essas orientações à igreja de Éfeso através dele. Então vamos olhar a partir do versículo 8. Hoje eu vou usar o Atos capítulo 6, versículo 3 apenas uma vez. No sermão passado eu usei bastante o livro de Atos. Hoje eu quero começar com a primeira qualificação do diácono, olhando para Atos capítulo 6, versículo 3, que é de onde nós temos o nascedouro dos diáconos, os proto-diáconos, em Atos capítulo 6, como nós vimos no sermão passado. Atos capítulo 6, versículo 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3, quando surge a figura do diácono, os apóstolos chegam à conclusão: a igreja precisa resolver esse problema. As viúvas estavam se queixando, as viúvas de fala grega, estavam se queixando das viúvas de fala hebraica, estavam se queixando porque as de fala hebraica estavam recebendo assistência e as de fala grega estavam sendo deixadas de lado. Nós vimos que a igreja cresceu muito naquele instante. A partir de Atos capítulo 2, nós percebemos um avanço da igreja, numericamente falando, e sabemos que quando a igreja cresce, problemas surgem. E esse foi um problema que surgiu. Esse problema foi levado para os apóstolos e eles chegaram à seguinte conclusão: olha, nós não podemos negligenciar a pregação da palavra, o ministério da palavra. Então, escolha entre vocês, a igreja deve escolher entre eles 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós encontramos 3 qualificações básicas do diácono lá no seu nascedouro. Deve ser cheio do Espírito Santo, ter um bom testemunho e ser sábio. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que significa isso?
Essa é uma questão muito importante para se tocar no dia de hoje. Esse ponto aqui é um ponto um pouco difícil das pessoas entenderem. E por não compreenderem exatamente o que significa ser cheio do Espírito Santo, algumas igrejas passam a exigir do diácono algo que a Bíblia não exige. Os de linha pentecostal, eles entendem que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo, que é evidenciado com falar de línguas. E assim, eles confundem tanto ser cheio com ser batizado, e aí, por essa confusão, passam a exigir do diácono que ele seja alguém que fale em línguas. Como se falar em línguas fosse uma evidência para alguém ser diácono. E não é. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo? Ser cheio é uma coisa e ser batizado é outra. Eu não vou entrar sobre o que é ser batizado com o Espírito Santo, já falei isso em outra oportunidade, e o tempo não me permite falar sobre isso hoje, mas ser cheio do Espírito Santo é você se encher da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, e produzindo assim os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em poucas palavras, ser cheio do Espírito Santo é você ser controlado pelo Espírito Santo. Ou você é cheio de si mesmo, da sua natureza caída, pecadora, e dominado por ela, ou você é cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você é alguém que tem amor, qualidades a se procurar num diácono. Amor, alegria no serviço, paz. Lembra que eles surgiram para pacificar a situação entre aquelas viúvas? Paciência, o diácono precisa de muita paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando os discípulos, os apóstolos, chegaram a essa conclusão que a igreja deveria escolher homens cheios do Espírito Santo, a igreja não estava dizendo, escolham homens que falam labachura, decanta alguma coisa. Estava dizendo, escolham homens que são controlados pelo Espírito Santo, que trazem evidências desse enchimento do Espírito Santo através do seu caráter, através da sua atitude. Também é dito, lá em Atos capítulo 6, que os diáconos devem ser sábios. Por que os diáconos devem ser sábios? O diácono que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter sabedoria. E a sabedoria é algo fundamental para a vida de um diácono. Ele precisa de sabedoria para lidar com as situações da vida da igreja. Por exemplo, aparecem as viúvas lá, como no caso de Atos capítulo 6. Eles têm que observar a situação e agir. Os diáconos são aqueles que lidam com recursos financeiros da igreja muitas vezes. E eles precisam dessa sabedoria para não desperdiçar esses recursos. Por exemplo, chega aos ouvidos de um diácono que tem um irmão que está passando necessidade, precisa de uma cesta básica. Tá, ok, vai lá o diácono fazer isso. Aí o diácono chega na casa do irmão, encontra 2 Lexus na porta. Ao entrar, os móveis são de primeira, uma casa de alto padrão, televisão daquela do Costco lá de 400 mil. Peraí, tem alguma coisa estranha. O problema dessa pessoa não é a falta de uma cesta básica, é a conscientização de como administrar os seus recursos. Então, o que essa pessoa precisa não é só uma cesta básica, ela precisa de uma reorientação a respeito de como cuidar dos seus recursos financeiros. Então, o diácono tem que ter essa sabedoria. Ele não é o Silvio Santos que sai jogando dinheiro, quem quer dinheiro. Ele tem que ter sabedoria para cuidar daqueles que realmente precisam na igreja. Os diáconos, naquele tempo, foram sábios, olharam a circunstância, a situação e resolveram o problema. Aqui nós temos outra qualificação em Atos, capítulo 6. O diácono deve ser alguém de boa reputação ou de bom testemunho. Diz respeito à reputação do diácono não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Se você bem lembra, foi exatamente isso que foi exigido dos pastores também. Uma boa reputação para com os de fora. Bem, esse ponto aqui, da boa reputação e do bom testemunho, será explicado melhor a partir do próximo ponto, onde entraremos em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 em diante. Então, finalmente, entramos no texto.
O versículo 8, então, diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Nós encontramos aqui, na vida dos diáconos, o mesmo padrão moral exigido dos bispos, dos presbíteros e dos pastores, do capítulo 3, do versículo 1 em diante. É o mesmo padrão moral. Nós já vimos que o que é exigido dos pastores, dos presbíteros e agora também dos diáconos, é o mesmo que é exigido de cada um de vocês, de cada um de nós. Essas qualificações exigidas deles é nada mais as exigências e qualificações de qualquer crente. Qualquer crente deve ser cheio do Espírito Santo, dar bom testemunho, ter sabedoria e todas as outras qualificações. Só uma qualificação não é exigida de todos os membros dessa igreja, de todos os crentes. Só uma, aptidão para ensinar, que também não é exigido dos diáconos. Então nós encontramos, na verdade, um padrão moral esperado dos líderes, dos presbíteros, e nós vimos que esse padrão moral é exigido deles porque eles devem servir como exemplo para a comunidade. Assim também como os diáconos. Nós vimos que ser bispo, ou ser pastor e presbítero, é uma nobre função. E agora o texto começa com igualmente, da mesma forma. Nós temos uma conexão com os versos anteriores. Ou seja, da mesma forma que os bispos devem ser dignos, os diáconos também devem. É a mesma coisa. É da mesma forma. Aquilo que eu exigi deles, agora eu quero esse mesmo padrão para os diáconos. E o texto então começa dessa forma. Os diáconos igualmente. Uma conexão com tudo que foi dito a respeito do caráter do bispo nos versos anteriores. Mas o que é exigido dos diáconos? O texto começa com dignidade. Os diáconos devem ser dignos, ou, dependendo da sua versão, respeitáveis. Ele deve ser alguém dado ao respeito. E isso foi aquilo que foi exigido dos bispos. E também lá em Atos capítulo 6, quando é dito que a igreja deveria escolher através do sufrágio, através da votação, 7 homens de boa reputação. 7 homens dignos. É a mesma coisa. Paulo está apenas ecoando aquilo que já foi expresso em Atos capítulo 6. O diácono deve ser aquele que é respeitável, tem o respeito da comunidade. O diácono não pode ser aquele que a comunidade não tem o seu respeito. Então esse é um ponto a se observar na vida de um candidato. O texto continua, dizendo, no versículo 8 ainda, que o diácono deve ser um homem de palavra. Homem de palavra. A ideia desse texto é apontar para alguém que tem a língua bifurcada, 2 direções. O diácono deve ser aquele que diz algo a uma pessoa e a mesma coisa a outra pessoa. O diácono não pode ser aquele que fala A para um, B para o outro. Ele deve ter uma única palavra. A palavra do diácono deve ser sim, sim e não, não. Se alguém na igreja é levantado como um candidato ao diaconato, e essa pessoa não é alguém de palavra, não cumpre aquilo que promete, não cumpre com suas responsabilidades, então tal pessoa não é apta para essa função. Este ponto aqui, ele trata especificamente da sinceridade do diácono no falar. Da sinceridade do diácono no falar. A palavra sincero é uma palavra interessante, que a gente usa muito. A palavra sincero, ela vem do latim sincera, literalmente sem cera. Os romanos criaram esta palavra. Na época dos romanos, era comum a venda de vasos de porcelana, barro, aqueles vasos de barro caríssimos. E aí, tinha o jeitinho brasileiro já naquela época, alguns vendedores passavam uma cera para encobrir as rachaduras, as imperfeições. Então, naquele tempo, surgiu essa expressão, este vaso é sincera? Esse vaso é sincero ou sem cera? É isso mesmo que eu estou vendo? Não tem nenhum trincado aí por fora, por baixo? Você não está tentando me enganar? O que você está dizendo, vendedor, é de fato isso mesmo? É verdade? Você está sendo sincero? E é isso que deve ser avaliado na vida de um diácono. O diácono, será que ele é aquele que passa uma cera para esconder as suas imperfeições? Ele não é sincero no seu falar?
Ele é bajulador? Se for, tal pessoa não serve para ser um diácono. Um diácono não pode ser como o doutor duas línguas, retratado por John Bunyan naquele famoso livro O Peregrino. Se você não leu, leia. Tá? É o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Tá? A Bíblia é o primeiro livro mais lido no mundo, esse é o segundo. É muito legal para você ler com o seu filho. Nós não podemos ser, o diácono e nós não podemos ser como o doutor duas línguas. O diácono também não pode ser amigo do vinho. Isso nós tratamos no sermão a respeito dos pastores. Também é dito que eles não podem ser dados ao vinho. No versículo 8 repete a mesma exigência. Eu não vou me deter neste ponto aqui, porque nós já estudamos esse assunto uns 3 sermões atrás, e nós vimos que a Bíblia não condena o uso do álcool, apenas o excesso. O diácono, então, é aquele que não pode ser dado ao álcool, amigo do álcool, aquele que comete excesso. O diácono não pode ser aquele que vive torcendo as pernas, né? Não consegue fazer um 4. Bom, o texto diz também que o diácono não deve ser alguém apegado a lucros desonestos. Aqui é o famoso jeitinho brasileiro, né? O diácono, ele não deve ser apegado ao dinheiro, deve ser apegado, amante de lucros desonestos, por uma questão muito óbvia. O diácono lida com recursos financeiros. Ele tem que assistir às necessidades da igreja. Essa é uma parte da sua responsabilidade. E se ele é alguém apegado a lucros desonestos, ele fala, bom, eu tenho que ajudar os pobres. Eu não sou rico. Então, acho que eu preciso de ajuda. E ele pode, então, dar aquele jeitinho dele ali para usufruir de recursos da igreja. Pode até ocorrer dele ser tentado a colocar dinheiro no próprio bolso. Então, a igreja deve olhar para o diácono ou o candidato, vendo se ele é alguém apegado a lucro desonesto. Esse candidato é aquele que, quando vai fazer a sua declaração de imposto de renda, ele mente para receber mais? É aquele que diz que manda dinheiro para o Brasil para a sua própria conta, mas escreve que cuida da avó, da bisavó, da não sei quem? É esse tipo de candidato? Se sim, não. Porque essa pessoa é alguém apegado a lucros desonestos. Então, existem várias formas de nós identificarmos alguém assim. Alguém que só quer dinheiro, que só pensa em dinheiro. Seu alvo é ficar rico, ganhar dinheiro, e para isso ele dá jeitinho, né? Engambela as pessoas. O famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não cabe bem a um diácono. Também é nos dito, a partir do versículo 9, que o diácono deve apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. É o que está dito aí no verso 9. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Esse aqui é um ponto difícil. Difícil de ser observado em muitas igrejas que têm diáconos. É um ponto totalmente negligenciado. Eu digo até que em muitas igrejas esse ponto não é nem sequer observado na vida dos pastores. Nem sequer na vida dos pastores. Quem dirá na vida dos diáconos, não? O texto fala que ele deve apegar-se ao mistério da fé. Pô, o que é mistério da fé? Algumas igrejas gostam dessa palavra, né? Eita, mistério, né? Cheio dos mistérios. O que quer dizer isso? Será que o mistério da fé significa que os bispos, os diáconos são auxiliares dos bispos, então os bispos têm segredos entre eles compartilham com o diácono é aquele que deve guardar segredo, os mistérios que pertencem somente aos presbíteros. Eles ficam sabendo e eles se apegam a esse mistério e guardam com a consciência limpa, crendo que os pastores estão corretos, falando a verdade. E é assim que devem ser as coisas. Será que é isso que é mistério da fé? O apóstolo Paulo usa essa palavra mistério inúmeras vezes nas suas cartas. Inclusive, ele vai usar isso daqui a pouco, lá no versículo 16. Paulo usa a palavra mistério o tempo todo. Então é importante você entender o que é mistério, porque isso te ajuda a interpretar vários textos. O que é mistério na mente de Paulo, na mente dos apóstolos? A palavra mistério significa uma verdade que em outro tempo estava oculta, e que naqueles dias, diante dos apóstolos e profetas, através deles, foram descortinadas, essas verdades descortinadas diante dos olhos das pessoas. Verdades que estavam lá no passado, ocultas,
e que agora, no dia dos apóstolos, através deles, dos profetas do Novo Testamento, foram descortinados diante de todos, toda a igreja. E esta verdade descortinada é o Evangelho. Aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que lá na antiga aliança, o Senhor Jesus Cristo já está presente. O Evangelho já é anunciado lá em Gênesis 3,15, na promessa do descendente da mulher. Porém, nós não recebemos detalhes a respeito de como seria esse descendente. À medida em que a revelação progressiva foi se desenrolando, Deus foi dando, então, mais evidências, mais sinais a respeito de como seria esse Messias. Depois é nos dito que ele seria descendente de Abraão, que ele seria descendente de Davi. É nos dito que ele seria um rei. E assim, então, nós vamos ganhando mais sinais, pistas a respeito de como seria o Messias. Porém, nós não sabíamos muitas coisas. O povo judeu não sabia muita coisa a respeito dele, só sabia o suficiente para crer na promessa do Messias e assim ser salvo. Quando Cristo Jesus adentra este mundo, a essa esfera, então, tudo aquilo que foi prometido lá no passado, em Gênesis 3,15, de forma assim, meio velada, agora é descortinado. O povo de Israel, eles viam Jesus através de um todo, a sua sombra. Que depois o autor de Hebreus fala que os sacrifícios, todo o Antigo Testamento, a lei era uma sombra daquilo que viria. Através de todo esse ritual, todo o sistema religioso de Israel, Jesus Cristo é apresentado como uma sombra. E agora, diante dos apóstolos, os apóstolos puxam as cortinas e abrem, e o Senhor Jesus Cristo é apresentado. Então, o mistério para Paulo é o Evangelho. Não existe mistério mais hoje para nós dentro dessa ótica. O mistério que estava outrora oculto agora foi revelado diante dos olhos de todos. Existem vários textos, eu vou usar apenas 3. Tá? Efésios 3, do 3 ao 7, diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Paulo está falando do mistério, preste atenção. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual que é a compreensão? Ele vai dizer: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas de Cristo. Então, tudo o que Cristo faz, toda a sua obra, é entendida como um mistério sendo revelado. Paulo está olhando para o fato de que agora os gentios são co-herdeiros, foram inseridos, enxertados nessa videira, foram salvos da mesma forma que Israel foi. E ele fala: esse é o mistério, esta é a minha compreensão. Cristo veio não só para Israel, veio salvar a todos. Ele veio fazer desses povos um único povo, inserir todos como membros de um mesmo corpo. Todos esses são participantes da promessa em Cristo. Colossenses 1:26, Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios o quê? A gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é este? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mistério para Paulo é o Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. E agora, dá uma corrida aí com os seus olhos, desce seus olhos aí para baixo um pouquinho, vá para o versículo 16. Próximo sermão nós vamos tratar desse texto. Mas dá uma olhada como é que Paulo apresenta a palavra mistério aí. Versículo 16 diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Grande o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Aí o versículo complementa, nos explica. O mistério da piedade é: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Para o apóstolo Paulo, mistério da piedade é uma referência à encarnação, ou seja, à humilhação de Cristo e à sua glorificação. Aponta para a obra de Cristo aqui nesta terra, a sua encarnação. Então, mistério da fé é uma referência ao Evangelho,
a sã doutrina. E aí, o diácono, ele é aquele que deve ser apegado à sã doutrina. O diácono é alguém que deve conhecer o Evangelho. O diácono, ele não precisa ser apto para ensinar, mas deve ser alguém que conhece o Evangelho, que é apegado ao Evangelho com a sua consciência tranquila. Então, o que deve ser avaliado no diácono? A sua compreensão do mistério de Cristo, a sua compreensão do Evangelho. Se diácono fosse só aquele que acende a luz, que fecha a porta, qual a necessidade disso? Nós vimos no sermão passado que o diácono não é apenas aquele que acende a luz, que arruma a porta. Ele faz isso também. Ele arruma a mesa, ele faz o que tem que fazer. Mas o diácono, ele é muito mais do que isso. Nós vimos que o diácono sofreu uma evolução no Novo Testamento. Em Atos capítulo 6, eles surgiram para servir as mesas. Quando nós olhamos para Filipenses 1, 2, 30 anos depois, diácono já é destacado como um líder da igreja. E Paulo aqui está fazendo exatamente isso. Paulo tratou no final do capítulo 2, dizendo que mulheres não podem exercer liderança, autoridade na igreja. Aí o capítulo 3 ele mostra quem pode: bispos e diáconos. Se o diácono é alguém que exerce uma liderança compartilhada com os presbíteros, como eu disse a vocês, os diáconos são os pés e as mãos dos presbíteros, eles ajudam os presbíteros para que eles se dediquem à ministração da palavra, então também é exigido do diácono habilidade, conhecimento, doutrina. Também é exigido dele. Então, o que se deve avaliar num diácono? A sua compreensão do Evangelho. A sua compreensão do Evangelho. Por vezes, o diácono terá que dar um aconselhamento. Ele vai levar uma cesta básica e, de repente, ele encontra um pai de família aos prantos, chorando, desesperado porque perdeu o emprego ou alguma coisa assim. Então, ele tem que confortar, consolar essa pessoa através do Evangelho. Ele precisa conhecer. Se a pessoa, o diácono, chega lá, irmão, determina em nome de Jesus, repreende e coisas que o Evangelho não diz, ele tem que ter um conhecimento do Evangelho. Quando nós olhamos lá para o capítulo 4, versículo 2, Paulo diz que os falsos mestres são pessoas que têm a sua consciência cauterizada. Veja só a conexão. Ele deve se apegar ao mistério, sã doutrina, verdades, Evangelho. E agora veja o que aconteceu com os falsos mestres. Os falsos mestres tiveram a sua consciência cauterizada e aí então eles começaram a disseminar as suas heresias. O diácono, para se manter firme ao mistério da fé, deve ser aquele que tem a sua consciência tranquila, consciência limpa. Deus deu a nós uma consciência, um acusador. Quando você peca, se você é um crente, a sua consciência te acusa. O problema é que às vezes você não ouve a sua consciência. E aí você vai se ensurdecendo, chega um momento que aquela sirene que toca quando você peca já não funciona mais. Você cauterizou a sua mente. O que é exigido dos diáconos é o oposto do que aconteceu com os falsos mestres. Falsos mestres começaram a ensinar o evangelho torto, ou seja, eles deixaram de ensinar o mistério de Cristo, o evangelho, por causa da sua consciência. É o que diz lá no capítulo 4, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Veja só a conexão. O diácono precisa ter a sua consciência limpa. Ele não pode ter a sua consciência cauterizada. O diácono deve ser alguém livre de máculas ou coisas vergonhosas, como era o caso dos falsos mestres, porque deixaram a sua consciência cauterizar. Nós devemos ouvir a nossa consciência. Foi Deus que colocou essa consciência em você. Então ouça. Ouça, é para que você se arrependa. É para que você se volte a Deus. Então alguém que tem a consciência cauterizada não serve para ser um diácono, porque ele vai desvirtuar as verdades desse mistério que estava outrora oculto. No versículo 10, nós encontramos a irrepreensibilidade do diácono.
Veja o que diz o versículo 10. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. O texto diz que os diáconos devem ser experimentados. O que significa ser experimentado? Como é que se experimenta um diácono, né? Que sabor que tem um diácono? O que esse texto tem a nos dizer? O que deve ser avaliado na vida do diácono? É interessante que esta palavra experimentar, no grego, ela traz a ideia de provar metais, experimentar metais. Você passar o metal pelo fogo para ver se ele é puro, para ver se não é um ouro falso, se não são metais impuros. A ideia do texto é mostrar isso. Você deve passar o diácono pelo fogo para ver se ele não é impuro, para ver se ele é irrepreensível. O que está sendo exigido aqui não é a questão doutrinária do diácono, ainda que isso foi tratado no ponto. A ênfase desse texto aqui é principalmente sobre o caráter do diácono. Principalmente sobre o caráter do diácono. Ele é alguém irrepreensível? Ele tem duas línguas, fala uma coisa aqui, outra coisa ali, é um beberrão. Quem é o diácono? É aquele que ama o dinheiro? Se sim, então ele não é aprovado. O que significa ser primeiramente experimentado? Significa que a igreja, a congregação, deve observar, passar o diácono pelo fogo, observar essas qualificações. E o texto diz assim, depois, se não houver nada contra eles. Nada. Ele não cai em nada, nenhum desses erros aqui. Então ele pode, devem atuar como um diácono. Essa é a ideia do texto. Então vocês, enquanto congregação, deverão fazer o diácono, o candidato ao diaconato, passar pelo fogo. O que está em jogo aqui é a irrepreensibilidade do candidato. Que assim como foi dito a respeito dos presbíteros, dos bispos, os diáconos não podem ser alguém estigmatizado por nenhuma infâmia. Não pode ser reconhecido por nenhuma infâmia. É óbvio que o diácono não é alguém perfeito, como também o bispo não é. O que está sendo exigido não é que ele seja perfeito, porque senão não existe nem bispo, nem diácono. Possível. O que é exigido é que ele não seja alguém estigmatizado por nenhuma infâmia, seja reconhecido por tal pecado. O diácono, qual diácono? Não sei qual o nome. O fulano de tal, não sei. Aquele beberrão. Aquele beberrão, agora eu sei quem é. Sabe o diácono fulano de tal? Não sei quem é. Não estou lembrado quem é. Aquele que fala uma coisa aqui, outra coisa lá. Sei quem é. O diácono não pode ser alguém assim, estigmatizado por essas infâmias. Agora, nós entramos no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo trata também da família do diácono. Nós já vimos a irrepreensibilidade do diácono, nós já vimos o que ele não deve ser, né? Não deve ser amigo do vinho, não deve ser apegado a lucro desonesto, deve ser apegado ao mistério da palavra, né? Da fé com a consciência limpa. E agora nós vamos ver a família do diácono. Interessante. Deve-se observar também a família do diácono, do candidato. Veja só o versículo 11 e 12. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Esse texto tem sido fonte de grandes discussões, por conta da palavra mulher, que aparece aí, as mulheres. A palavra grega ela não ajuda muito. A palavra gine, de onde veio a palavra ginecologista, a palavra mulher ela tem vários significados. Então isso não ajuda muito. Um dos significados dessa palavra pode ser mulher de qualquer idade, seja mulher virgem, casada ou viúva. Pode significar esposa, pode significar uma noiva. E por conta dessa dificuldade, algumas pessoas olham para esse texto e entendem assim, olha, agora Paulo está falando das diaconisas. Porque mulher aqui, né, não ajuda muito na tradução. Então, alguns acreditam que o texto está tratando não da esposa do diácono, mas da diaconisa. Bom, nós temos razões para discordar disso, e eu vou apresentar essas razões daqui a pouco. Mas é interessante você perceber que tratar essas mulheres como diaconisa não faz o menor sentido. Por quê?
O apóstolo Paulo vem tratando no capítulo 3 inteirinho sobre os líderes da igreja. Quem pode ser o líder? E ele já havia deixado claro lá no final do capítulo 2 que mulheres não podem exercer liderança. Se nós entendemos que o diácono é a liderança da igreja também, então não faz o menor sentido olhar para esse texto e entender que pode haver diaconisa, ou uma espécie de diferente de diaconisa, aquela que é diaconisa, mas que não é líder na igreja. Parece um pouco estranho. Nós já vimos que a palavra diácono significa servo, aquele que serve. E pelo significado desta palavra, é evidente que mulheres devem servir. Nós vimos que o diaconato é para uma classe exclusiva, os homens, dentro dessas qualificações, mas que existe a diaconia. A diaconia é para todos os crentes. Todos os crentes foram inseridos nesse corpo para o serviço cristão. As mulheres devem servir. Então, você deve olhar para esta palavra e entender, olha, não significa que as mulheres não podem fazer nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário, as mulheres sempre serviam. Inclusive, aparece na Bíblia uma mulher, Febe, que é a tradução, ao invés de traduzir alguém que está servindo, traduzir por diaconisa. Usar a palavra diáconos ali, no seu sentido mais estrito. Que para quem entende que se trata de uma liderança, esse texto que nós estamos estudando, que o diácono é uma liderança, para quem entende dessa forma, entende que essa tradução também está equivocada. Febe era uma mulher que servia, assim como as irmãs daqui servem. Não necessariamente uma função, um ofício. Tá? Mas veja só algumas razões. A primeira razão para não aceitarmos essa ideia de que se trata de diaconisas está no fato de que o diácono, em primeiro lugar, exerce um papel de liderança. Segundo, o versículo 12 mostra o que é exigido da família do diácono. O que é exigido da família do diácono? O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. Isso significa, então, que a esposa, a diaconisa, não precisa cumprir isso? Significa, então, que a diaconisa ela não precisa se sujeitar às outras qualificações que foram feitas a partir do versículo 8? É só isso aqui que eu devo avaliar na vida de uma diaconisa, se ela existisse? Nós podemos também perceber, no versículo 11, que o que é dito aqui, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Nós podemos perceber nesse verso que o que está sendo exigido aqui já foi exigido dos diáconos nos versos anteriores. Já não foi dito isso, que os diáconos devem ser alguém digno, devem ser pessoas dignas? A irrepreensibilidade dele? Já não foi dito que o diácono não deve ser alguém caluniador, quando ele deve tomar cuidado com a sua língua? Não foi dito que o diácono deve ser alguém sóbrio, alguém de confiança? Tudo isso já foi exigido do diácono nos versos anteriores. Ora, não faz sentido Paulo repetir isso. Paulo começa com igualmente, ou seja, da mesma forma, assim como eu exigi dos diáconos, eu também exijo das suas esposas. Se é possível haver diaconisas, esse texto simplesmente não faz o menor sentido. Ele é apenas uma repetição de algo que já foi dito. Mas Paulo está focando especificamente na esposa do diácono. Elas devem ser dignas, devem ter, nesse ponto que ele vai mostrar, a mesma dignidade do seu marido. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6, nos dito que foram escolhidos 7 homens, não 7 mulheres. Agora, pensa só. O problema que estava acontecendo lá na igreja em Jerusalém era que as viúvas, mulheres, estavam tendo problemas. Não é mais óbvio e natural você escolher 7 mulheres para tratar dessas irmãs? É natural, é óbvio. Colocar as mulheres para tratar dos problemas das mulheres. Mas foi escolhido 7 homens. 7 homens. Então, nós entendemos que esse texto, ele trata a respeito da esposa do diácono, por essas razões. Por conta da liderança, que é masculina, pelo diácono exercer uma função de liderança, pelo que encontramos no versículo 11, pelo fato disso já ter sido exigido do diácono nos versos anteriores, então esse texto parece não fazer muito sentido. Mas o que é exigido da esposa do diácono? O que é exigido? O que nós devemos observar e avaliar na vida da esposa do diácono? É dito que elas devem ser respeitáveis, honrada, pessoa digna, uma mulher de caráter,
alguém temperante, sóbria, livre de excessos, alguém confiável em que você pode confiar. Ela vai saber de coisas também. Ela precisa ser alguém de confiança. Às vezes o diácono precisa levar a sua esposa para uma assistência. Ele vai numa casa em que uma irmã está precisando ser assistida. Ele não pode ir sozinho. Ele vai levar a sua esposa. Então ela vai saber de coisas, de situações. Então tem que ser alguém de confiança. Tem que ser alguém não caluniadora. E a palavra caluniadora é uma palavra muito bonita no grego. É a palavra diabolos. Em poucas palavras, a mulher do diácono não pode ser uma diaba. Inventei aqui isso. A palavra diabolos, de onde vem diabo, não pode ser uma caluniadora. Uma caluniadora. Então a esposa do diácono deve ser observada também, porque ela auxilia diretamente o seu marido no diaconato. Por último, o versículo 13 só, o último. A recompensa do diácono. No sermão passado eu disse que o diácono não recebe uma prebenda, um salário. É voluntário. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que há uma recompensa para o diácono. E a gente vai ver essa recompensa agora. Paulo diz que os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Duas recompensas aparecem aqui para o diácono, aquele que serve bem, que fique claro. Não basta ser diácono para receber essa recompensa, tem que servir bem. Os que servirem bem alcançarão essa recompensa, essa excelente posição. Lembra lá do bispo do capítulo 1, do versículo 1, capítulo 3? Uma excelente posição. Os que almejam o episcopado almejam uma excelente posição. O diácono alcança também uma excelente posição. Duas recompensas. A primeira recompensa é que o diácono ganhará uma justa preeminência, ou conforme a NVI, uma excelente posição. O que isso significa? Significa que os diáconos que servirem bem alcançarão respeito e influência na comunidade. Eles serão pessoas influentes, pessoas em que você pode confiar, pessoas sábias, dignas de serem ouvidas. Essa posição, eu repito, só será alcançada se o diácono servir bem. Segundo, vamos ver qual é a segunda recompensa. Intrepidez na fé, ou, conforme a NVI, grande determinação na fé. Paulo diz que o diácono será um crente corajoso que não terá medo de falar da sua fé. Coragem, determinação. Vai ter coragem de falar da sua fé. Tu deve se lembrar que em Atos capítulo 6 nós temos a instituição dos diáconos. E um dos diáconos que aparece ali foi o primeiro mártir no cristianismo, Estevão. Se você observa o sermão de Estevão, ou o discurso de Estevão, antes da sua morte, você vai perceber um homem com intrepidez na sua fé, com coragem, com ousadia. Seu discurso eloquente, a sua forma viva de falar, o seu amor às verdades lhes custou a sua própria vida. Intrepidez. É isso que o diácono ganha como recompensa. Se ele servir bem, terá uma excelente posição, uma justa preeminência, alcançará uma intrepidez, uma determinação na sua fé, ele crescerá na sua fé. Então essa é a recompensa que o diácono receberá, se for um bom diácono. Nosso tempo já está se esgotando, nós temos uma assembleia daqui a pouco, então eu quero concluir dizendo a vocês, mais uma vez, prestem bastante atenção em tudo isso que nós encontramos nesse texto, capítulo 3 inteirinho. No capítulo 3 inteirinho, porque esse é um texto que trata a respeito da liderança, e como vocês sabem, a congregação, ela é responsável por votar com relação aos seus líderes, pela escolha dos seus líderes. Vocês escolherão diáconos dentre vocês. E vocês deverão escolher homens sábios, que tenham todas essas qualificações, cheios do Espírito Santo. É isso que nós devemos avaliar. Quando eu apresentar um candidato ao diaconato para vocês, vocês devem fazê-lo passar pelo fogo antes. Passar pelo fogo. Avaliando assim o seu caráter, a sua família, a sua moral. Avaliando assim quem é este candidato apresentado, ou até mesmo indicado por vocês. Sendo assim, irmãos,
Oremos ao nosso Deus, pedindo a Ele que levante no nosso meio crentes, pessoas cheias do Espírito Santo, com caráter aprovado e que tenham o desejo de servir o corpo de Cristo. Diáconos são importantes para a vida da igreja. Se não fosse, Deus, na sua infinita sabedoria, não estabeleceria a sua existência. Diáconos existem para servir a comunidade. Então, oremos ao Senhor que levante do nosso meio. Então, lembre-se disso nas suas orações. Para que o Senhor levante presbíteros do nosso meio. Para que o Senhor levante diáconos no nosso meio. Para que a obra de Cristo progrida, avance. Oremos também para que cada membro desta comunidade entenda que cada um aqui foi inserido nesse corpo para o serviço cristão. Não há cristão que não tenha sido salvo para o serviço. O serviço é para todos. O cristianismo não é umas férias que você tira aqui na terra. Muito pelo contrário, o cristianismo é trabalho, é serviço. Os apóstolos não cruzaram os braços. Os pastores não cruzaram os braços. Nós também não podemos cruzar os nossos braços. Devemos atentar para detalhes, para necessidades da igreja. E assim, ajudar, atuar, diaconizar. Ainda que você não seja um diácono, ainda que você não seja qualificado para isso, para esse ofício, você pode diaconizar. Você pode servir. Eu vou além, você deve servir. E você deve fazer isso entendendo que é um privilégio servir ao seu Senhor. É um privilégio servir ao seu Deus. Aquilo que fazemos aqui nessa terra deve ser feito visando a glória do nosso Deus. Você sabe que a igreja tem necessidades. Na semana que vem teremos mais necessidades ainda, num salão gigante daquele. Você pode ser alguém a ajudar, a se prontificar a servir. Tá? Então, fique atento à vida da igreja. Antes de ser o primeiro a criticar, seja o primeiro a apresentar uma solução e se ofereça a resolver esse problema. É muito fácil criticar. Difícil é oferecer uma solução. E às vezes você até oferece uma solução, mas você já faz isso pensando em alguém para fazer. Por que não você? Então, entenda, serviço cristão é um privilégio. Nós fazemos com amor ao nosso Deus. Com amor ao nosso Deus.